Muitas pessoas que têm uma manifestação forte da ansiedade, elas apresentam um cansaço, um desgaste mental. Esse é o segundo episódio da série Senhora Ansiedade. Sejam todas bem-vindas. Eu sou Marília Castro. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre o que está te deixando ansiosa e você ainda não percebe qual é o gatilho dessa ansiedade. Esses episódios, essa série sobre Senhora Ansiedade, é um convite para a gente se aproximar dessa questão tão forte da nossa sociedade atual, que é a ansiedade, muito aguda entre as mulheres. E a gente vai, a partir dessas séries, se aproximar dessa questão e procurar ferramentas para nos auxiliar a lidar e elaborar a ansiedade. O que é ansiedade? Eu sei que muita gente que está aqui já deve ter sentido ou já deve ter percebido em alguém a ansiedade, mas a ansiedade, ela é um comportamento. Quando a gente fala de ansiedade, a gente está falando de um conjunto de comportamentos que tem como base um medo. Entre essa emoção do medo e o comportamento ansioso, o conjunto de comportamentos ansiosos, a gente tem um movimento antecipatório, pensamentos antecipatórios, preocupações antecipatórias. Se a gente for pensar, isso é do humano, a gente tem essa capacidade de nos antecipar, de nos preocupar. Muitas vezes isso pode ser usado positivamente ou negativamente, mas a ansiedade, ela é quase uma engrenagem que se estabelece, para algumas pessoas quase um piloto automático, um jeito de estar no mundo, e que nos coloca, nos descola do estado presente, ok? Ou seja, a gente fica usando tanto essa capacidade nossa de se projetar para o futuro, de se projetar para o que ainda não é, que a gente começa a ter comportamentos e reações a esse descolamento da nossa mente, desse descolamento para o futuro, do que pode vir a ser. Esse descolamento, ele começa a criar sintomas, desgastes no corpo, na mente e nas nossas emoções. Ou seja, a gente passa a ser movida pelo sentimento básico, pela emoção básica, medo, que muitas pessoas, a gente já racionalizou, chamam de insegurança, né? Algumas pessoas nomeiam como agonia. A ansiedade em algumas pessoas pode se manifestar como uma aceleração do coração. Para algumas pessoas, num estado ansioso, a pessoa fica com sudorese. Tem pessoas que não necessariamente têm essa composição física da ansiedade, mas tem uma composição forte mental, a mente tagarela, que está sempre projetando, que está sempre, e se eu fizer isso, e se eu fizesse aquilo, e se fosse daquela forma, ok? Então, cada pessoa vai ter um conjunto de comportamentos que vai caracterizar a sua forma de manifestar a ansiedade. Mas uma coisa muito importante é esse medo antecipatório. Ok? A gente vai se aprofundar aqui. Como que essa ansiedade, ela começa a atuar negativamente na nossa vida? Esse descolamento que eu falei, em que eu estou aqui no dia 29/12 de 2020
E, por exemplo, já estou agoniada, ou já estou aqui pensando o que eu vou fazer em março de 2021. Se é algo que eu posso planejar, vamos combinar que muita pouca coisa no estado mundial, no estado que estamos mundialmente, muito poucas coisas são passíveis de planejamento. Mas é algo que eu posso planejar, que eu posso mais ou menos organizar, ok. Porém, se eu fico nesse movimento intensivo de me planejar ou de ficar movimentando a minha mente o tempo todo para o momento futuro, a minha energia, e quando eu falo energia, eu não estou falando de algo místico, eu estou falando de energia vital. A minha energia vital, a minha capacidade de realização, a minha capacidade de estar, de experienciar, ela é deslocada do momento presente e ela é direcionada para esse momento futuro que ainda não é. Toda a minha capacidade de pensar, de sentir, de agir, que pode ser muito construtiva para o momento atual, que é o meu momento de realização. Se eu fico muito pensando no que ainda pode acontecer, ou em março de 2021, ou amanhã, eu vou me desgastar. Eu vou gastar uma energia potencial que é para o momento presente, para eu estar aqui, para eu estar presente aqui com vocês, para eu sentir aonde eu estou, para eu sentir meu corpo sentado aqui nesse banco que eu tô, nesse lugar. Então, esse descolamento, ele é um alto. Muitas pessoas que têm uma manifestação forte da ansiedade, elas apresentam um cansaço, um desgaste mental. Porque elas trabalham em dobro, em triplo, porque o corpo dela, o meu corpo está num lugar e a minha mente está em outro, ou às vezes em outros, ok? Esse descolamento presente, futuro, onde meu corpo está no lugar, a minha existência está no lugar e a minha mente, ela fica muito tempo em outro, ele é ruim, ele é desgastante, ele é desconstrutor, ele desconstrói, ele deixa de realizar, ok? Esse é um dos grandes prejuízos da ansiedade. Será que existe algo positivo na ansiedade? Sim. E aí aqui vamos relativizar. Ansiedade vem de ansiar. Então, eu tenho anseio por reencontrar uma pessoa. O que é essa palavra? O que é esse conceito de ansiar? É desejar, é querer, é vontade. Então, parte, por exemplo, eu posso ter o sentimento, lembra que eu falei que a base da ansiedade é o medo? Eu posso ter um movimento, eu posso estar sentindo uma ansiedade por medo, por exemplo, de receber, fazer, por exemplo, um ano novo gostoso aqui na minha casa, certo? Essa ansiedade, esse medo de receber bem, vai me fazer planejar, vai me fazer, talvez, fazer uma comida gostosa, ou criar um ambiente gostoso. Então, assim, esse medo de que não seja legal, esse medo de não pode, né? Esse desejo, esse ansiar para que seja um dia bom, vai fazer com que eu projete o que seria uma noite boa de ano novo, dentro das limitações que a gente tem nessa passagem de ano, e eu planejar, e eu me articular, e eu cuidar. Porém,
Então, esse é o lado positivo. Esse movimento de ansiar, esse movimento de temer algo, pode me fazer ser cuidadosa. Mas qual que é o meu limite? Aonde está essa minha capacidade de projeção? Pode, por exemplo, fazer eu colocar algum limite numa relação. Pode fazer eu cuidar, por exemplo, de um contrato. Nossa, eu quero muito alugar, estar numa nova casa, eu quero muito um novo contrato de trabalho, mas quais são as minhas contas? Porque eu não quero, tenho medo que aconteça o que aconteceu no trabalho passado. Deixa eu cuidar aqui. Esse é o momento que a minha ansiedade, se eu olho para ela, se esse medo, ele se manifesta, eu olho para ele, dialogo com ele pode se tornar um recurso positivo para mim. Ele pode se tornar um cuidado. Ele pode se tornar um planejamento, porém com flexibilidade, sabendo que eu estou planejando algo que ainda não está. E que eu preciso ter uma flexibilidade, porque na minha mente as coisas vão ser projetadas de um jeito, e a realidade, ela é mais complexa. Então, eu preciso, mesmo quando eu planejo, eu preciso ter uma margem de flexibilidade, eu preciso ter um momento de parada, porque senão eu vou ficar refém, eu vou ficar fixada, né? Eu vou estar me enrijecendo naquilo e me enganando nesse planejamento. Ele é um planejamento, ele é uma possibilidade, ele não é a realidade. Então, o lado positivo da ansiedade, que pode ser positivo, é quando ela aparece e eu olho para ela e consigo extrair dela um movimento de cuidado, de uma atenção cuidadosa, de eu olhar, que medo é esse de algo que eu não quero que repita? Faz sentido? E a gente vai falar mais para frente, como que eu posso extrair, lidar, né, ter essa intimidade para com esse medo que aparece e que, como que eu posso fazer com que ele não se fixe numa ansiedade prejudicial. Eu vou trazer aqui tô super identificada, acho que é a segunda vez que eu vou dar o exemplo do meu filho que está começando a andar. E agora, um pouco antes da live, antes dele dormir, a gente estava treinando andar. Ele olha para o objetivo dele e, de início, ele vai. Depois que a gente começa a treinar muito, o que acontece? Ele fica ansioso. Ele já fica ali fixado no objetivo e ele às vezes se joga, perde o eixo dele, se desconcentra. Lógico, gente, isso é natural, ok? É o processo de andar, ele está aprendendo a andar. É um exercício nosso de não exigir que ele rápido já comece a andar direitinho, perfeitinho. E é também um exercício dele, e eu acho que a gente vai ficando ali entusiasmado, e eu falei, vamos baixar essa energia para ver se ele respira e consegue experimentar, ou seja, ele não estava presente ali nos passos dele, ele já fica pensando aonde ele vai chegar e às vezes ele se joga, né? Ele pula passos, e aí ele perde o equilíbrio. E vamos voltar, esse processo do caminhar é muito interessante, aqui a gente vai voltar, o Gabriel está sendo aqui terapêutico para nós. Eu gosto sempre de lembrar, de captar um exemplo, e gente, vamos fazendo perguntas, o que for, compartilhem aí, e no final aqui no final não, eu reservo um tempo para a gente
elaborar essas perguntas aqui juntos. Vamos tentar trazer um exemplo de uma mulher ansiosa, que pode, né, uma personagem aqui ansiosa que possa nos auxiliar. E uma que veio muito à mente, eu sou fã de Friends. E, enfim, é uma série que eu posso ver muitas vezes. E a Mônica, quem aqui já assistiu Friends? A Mônica, ela é uma personagem que traz, assim, fortemente a ansiedade, às vezes até de forma um pouco caricata, mas é interessante a gente olhar esse estado agudo, intensificado, caricato, até para a gente olhar ali como observar, né? E aí a gente poder entender as nuances disso em nós. A Mônica do Friends é uma mulher extremamente perfeccionista, competitiva. O que tem problema disso? Assim, tem um lado que é ótimo, ela é chefe de cozinha. Então, o perfeccionismo dela faz com que ela busque uma excelência, um fazer cuidadoso, minucioso, e que ajuda muito ela na profissão dela. É super positivo. E o fato dela ser competitiva, é um ambiente, né? Um lado, um aspecto, é um mercado de trabalho super competitivo, esse lado gastronômico. Então, fantástico, né? Porém, essa ansiedade dela, o perfeccionismo, é um tipo de manifestação de ansiedade, porque é isso, eu fico projetando para nada sair do meu controle, para sair tudo conforme eu planejei, tem que ser perfeito, eu tenho que estar incrível, tem que estar... O que acontece ali, né, com ela, né? Tem situações que são para ser relax, entre amigos, sei lá, um piquenique, um jantarzinho rápido de dia de semana, e ela bota uma importância, um compromisso, uma sistematização naquilo, ela se dedica super, e muitas vezes ela se frustra, porque às vezes era para ser alguma coisa tranquila, relaxante, e ela sempre, se a gente for olhar, ela é sempre uma personagem que ela se desgasta muito, ela tem a sensação que ela se dedica demais para aquela relação. Então é uma coisa da gente prestar atenção, porque o fato, lembra, desgastar, eu falei aqui, desgastar muito, ela que se desgasta muito nessa relação, porque os amigos que estão ali para o momento que chegam para o jantar, estão lidando com o jantar naquele momento. Ela começa a planejar, ela quer saber quem vem, como vem, que roupa vem, se vai trazer alguém, se não vai. Ou seja, quando chega no momento presente da realização, ela está extremamente desgastada. É muito interessante ver. E a questão da competitividade, ela bota uma importância, um compromisso no jogo, né? E que chega uma hora que, é tão pesado, é tão denso que ninguém quer jogar com ela. Lógico, ali é muito aguçado. Olha, umas mães aqui já falando da experiência materna, que mexe muito com essa questão, com essa ideia de controle, né? Muito interessante, com essa fantasia de controle, na verdade. Então, a Mônica, se alguém lembrar de mais alguma personagem aí, de mais algum exemplo que a gente possa se ilustrar a ansiedade, traga aqui. Mas, afinal, o que é que a gente não percebe que nos deixa ansiosa? A nossa autoexigência. O nosso excesso de rigidez com nós mesmas.
esse lugar é quase como se muitas vezes a ansiedade ela fosse uma manifestação de uma resposta de uma menina que está ali sendo extremamente cobrada, exigida. Só que essa cobrança, sim, ela vai ser construída a partir das nossas experiências fora, mas agora ela já está aqui internalizada por nós, né? Então, para a psicanálise, essa exigência excessiva, essa autoexigência, independente se ela é excessiva ou não, ela é, no nosso inconsciente, um superego. É quase que um juiz interno, um regulador interno de moral, de certo e errado, de bonito e feio. E isso é uma coisa que a gente vai construindo ao longo da nossa vida a partir das nossas experiências. E aí, experiências com os nossos pais, a nossa experiência escolar, que é uma experiência super importante, também a nossa experiência com os nossos pais, que é a nossa primeira relação de amor, são os nossos pais que nos apresentam o mundo. A partir do comportamento deles, a partir dos olhares deles, a partir da narrativa deles, a partir das relações que eles estabelecem, eles estão nos apresentando. Pensa, uma criança até 5 anos de idade, e vamos dizer que a nossa geração, que está aqui, né, a grande maioria de nós foi para a escola, sei lá, enfim, mas até 5 anos de idade, a figura dos pais, ela é uma figura de sobrevivência. E esses pais são quem nos apresentam o mundo. E muitas vezes, os pais, os que cuidam de nós, e muitas vezes a gente não atualiza essa referência de mundo. Muitas vezes a gente internaliza e reproduz certas exigências, certas crenças. Então, essa rigidez, essa juíza interna, às vezes até ditadora, você tem que fazer isso. Essa é uma coisa muito importante. Ao longo da minha experiência clínica, o quanto é forte essas afirmativas, essas autoexigências, em que muitas dinâmicas internas, elas estão ali fomentadas por uma crença de que eu tenho que ser perfeita, eu tenho que performar bem, eu tenho que ser a melhor, eu tenho que cuidar de tal coisa, eu tenho que mostrar. Então, essas afirmativas internas e muitas vezes inconscientes de obrigação, elas são extremamente potenciais para um estado de ansiedade, porque elas criam uma situação de pressão, e no momento que a gente é pressionado, encurralada, o que acontece? Pensa, você é encurralado, você tem que fazer tal coisa. A gente não tem escolha. A gente se sente sufocado. O que as pessoas com ansiedade sentem? Elas não conseguem relaxar para dormir, algumas pessoas não conseguem relaxar para dormir, na hora de dormir elas sentem tensão no corpo todo, uma mente acelerada, porque elas têm que resolver tal e tal coisa, muitas delas sentem falta de ar, algumas sentem uma sensação de
começam a transpirar, uma sensação de aceleração do corpo. Então, quanto luta e fuga, exatamente, a gente aciona o nosso sistema de luta e fuga, que é um sistema de sobrevivência. E por que o nosso corpo sente que é uma sobrevivência? Porque a gente está ali com uma tirana interna, a gente está mandando uma informação de que é uma obrigação. Agora, isso quer dizer que a gente está encarando como obrigação e como um peso de sobrevivência e segurança, talvez coisas e temáticas que será que realmente ameaçam a nossa sobrevivência e segurança? Essa é uma pergunta para a gente fazer. Será que esses gatilhos, essas coisas que a gente está se exigindo tanto, sendo tão rígida com a gente mesma, que a gente coloca no lugar de obrigatoriedade, opa, será que são coisas mesmo que eu sou obrigada a fazer? Que se eu não fizer, vai ameaçar a minha segurança, a minha sobrevivência ou dos meus? Muitas coisas não. A maioria não. Mas internamente a gente lida como isso. E a nossa mente, o nosso corpo, ele é adaptado, ele vai ali seguir os nossos comandos. O que ele conhece. Ele vai pelo que é familiar. Então, se eu estou dizendo internamente, se tem uma crença forte de que eu tenho que fazer tal coisa, de que eu sei, olha, tem uma coisa simples, de que quando eu recebo uma mensagem no WhatsApp, eu tenho que responder naquela hora. Não, gente, eu posso olhar, será que eu tenho? E às vezes é uma parada, não, peraí. Então, fazer esse filtro é extremamente importante. E aqui fica uma pergunta. Você se lembra de algum momento em que você foi extremamente autoexigente com você mesma e que te deixou muito ansiosa? Quero saber. Eu vou compartilhar aqui enquanto vocês me contam, e eu vou esperar por essa partilha. Eu vou aqui lembrar de um momento que eu fui muito exigente comigo mesma. Ó, a Gisele acabou de dizer que ela se exigiu muito aprender inglês rápido. Olha que interessante. E eu lembro muito de uma professora acho que eu já não sei se eu já te falei isso, de uma professora de inglês minha, que ela falava assim, Marília, e aí pronto, agora eu já vou dar o meu momento autobiográfico, que eu não falava na aula. Ela lá, e ela falou, Marília, um dia ela me chamou, Marília, você fala muito pouco na aula. Eu falei, não, mas é porque eu fico construindo a frase na minha mente, e aí pronto, quando vê, já foi, já não faz mais sentido eu falar. E aí ela falou, você é muito rígida, você é perfeita, você está sendo perfeccionista. Ela virou e falou assim, pensa num bebê que está aprendendo a falar inglês. Aliás, num bebê que está aprendendo a falar. Ele começa a falar tudo perfeitinho? Não. Ele não fala mamãe. Ele fala, a mãe às vezes pode até achar, mas ele fala mamã, mãe. Ele não fala água, fala aga, a. O que é importante, o que é essencial? Se comunicar. A primeira coisa para a criança, o que é importante é ela se fazer entender, ela se comunicar. E a partir desse exercício,
e dessa permissão de exercitar. Olha isso. A criança, ela genuinamente, ela se permite ser vulnerável. Então, ela vai falando errado, porque o objetivo, o essencial para ela é se comunicar. Então, ela atende a esse essencial, e a partir de atender o essencial, ela vai se aprimorando. E é aí que ela começa a falar fluentemente. Só que aí nós adultos, nós, mulheres extremamente exigentes, pessoas, seres humaninhos extremamente rígidos, que adoram um perfeccionismo, na hora que vai aprender alguma coisa, a gente esquece desse movimento tão precioso e necessário para o processo de aprendizagem, que é a gente se permitir essa vulnerabilidade e principalmente o que é essencial. Então, voltando lá, para quem não está desde o começo do episódio, voltando lá para o exemplo que eu dei do meu filho, o que é essencial para ele? É chegar no objetivo ou é aprender a andar? Ele não sabe, né? Mas eu estou aqui fazendo a leitura dele, fazendo a minha leitura sobre o que ele está experienciando. Então, assim, o essencial é ele dar o passo, não é ele chegar no pai ou ele chegar até mim. Mas ele fica tão ansioso para o resultado, para o que ainda vai chegar, que ele titubeia. E para nós, é um exercício da gente ficar calma e falar, meu, ele vai aprender. Então, a gente tenta acalmar ele para ele ir um passo de cada vez. E é um exercício da gente não bombardear ele, né? De vai, faz, ou ficar chateado quando cai, quando anda menos do que a gente esperou. Mas é muito interessante, muitas vezes as crianças, elas são, elas nos mostram isso, né, a partir desse lugar genuíno delas, né. Quero saber, vamos ler um pouquinho do que compartilharam. Olha, a Mariana falou que ela se cobra todo dia no trabalho. Mari, essa é uma coisa, eu já mencionei isso nas outras lives, e acho que vai chegar o momento que a gente vai se aprofundar aqui nas lives, sobre essa questão da mulher e a relação com o trabalho, que muitas vezes é a relação que tem maior grau de ansiedade, a gente pode falar disso, e que tem uma fantasia que a gente hoje chama de síndrome da impostora. O que é isso? As mulheres tendem, diferentemente dos homens, que tendem a ter essa síndrome do impostor mais na relação pessoal, afetiva. As mulheres manifestam a síndrome da impostora majoritariamente na relação com o trabalho. O que isso quer dizer? Uma sensação de que eu sempre tenho que provar mais e eu não estou no lugar meu de direito. De que a qualquer momento vão descobrir que eu não mereço estar aqui. Que eu sou uma impostora. E isso é algo para a gente olhar com muito carinho, com muito amor. Isso é um impulso inconsciente, mas é algo que é fruto, às vezes, muito da nossa sociedade, né, que questiona, que traz com que a mulher tivesse que investir muito mais na vida profissional, e é isso, né, para estar onde está. E uma coisa que a gente ainda, as mulheres pouco confiam no seu fazer profissional. As mulheres pouco falam da sua posição profissional, pouco falam do fazer profissional e ficam nessa relação de extrema insegurança, esse medo de que qualquer momento eu posso perder meu trabalho, eu posso fazer tudo errado. E, Mari, se você não assistiu a live passada, assista, eu sugeri um exercício de a gente fazer a construção da jornada, né? Uma linha do tempo, o que você fez para chegar até aí? E isso é muito importante para a gente se assegurar e se apropriar do lugar em que estamos. A Luciana Lourenço falou:
De novo, vou relembrar o processo da pré-gestação, todo o preparo, a ansiedade, o medo deles nascerem prematuros. Olha que interessante. Ou seja, toda a ansiedade de como que meus filhos vão nascer, que é extremamente desgastante e que é algo que a gente não sabe. A gente não sabe. Eu falo assim, gente, a gente não sabe como vai ser a carinha. Por mais que a tecnologia tenha avançado, a gente já sabe hoje com o terceiro mês de qual que é o sexo do bebê, se é um menino, se é uma menina. Mas isso não revela a nossa, quem é esse ser? Ou seja, por mais que a gente quanto mais a medicina avança, a gente tem muitas informações, tem um lugar que é desconhecido. E o quanto é desafiador para a gente falar, não sei quem são essas crianças, não sei como que vai ser, não sei que dia que vai nascer, que momento que vai nascer. E o quanto é super desafiador e importante na gestação a gente se centrar nesse momento, quem é mãe aqui sabe, que passa, quando a gente está vivendo os 9 meses, parece uma eternidade, mas que passa, é um momento super intenso de você gerir, né, gestar um bebê crescendo dentro de você, e é uma experiência que se a gente não se concentrar, se a gente se entregar para a ansiedade, é uma experiência muito preciosa, que nos leva a outros estados de consciência, se a gente se concentrar nele, e que é muito fugaz. Muito, porque é um momento de muita transformação em pouco tempo. A Gisele falou aqui, pois é, quase 2 anos de Canadá, aceitei o meu processo de aprendizado. É demorado mesmo. Uma criança começa a falar, começa por volta dos 2 anos, né? E uma criança com 2 anos não fala perfeito. Muito bem. Parece que a Mariana falou, parece sempre que eu tenho que provar que é capaz. Mari, vai lá fazer o exercício. As mães e a ansiedade. Bom, o que a gente pode fazer para diminuir essa autoexigência, né? A Lu falou aqui, ficou tão ansiosa que travou. Lembra que eu falei tensão, pressionar, né? Quando a gente pega alguém que tá travado, normalmente quando a gente tá ansiosa, trava tudo aqui. Eu travo aqui, ó. Aqui, meu lugar é aqui, ó. Porque eu sou uma pessoa que eu vou pondo as coisas, eu me exijo carregar as coisas. Então é muito importante a gente parar e olhar, carregando o que eu preciso carregar, o que é meu, mas vamos lá. Quais são os exercícios para a gente tornar esse processo, para a gente lidar com essa questão da autoexigência? Olha, a Fabi falou que trava o trapézio. Nossa, que específico o trapézio. Eu tive que parar para pensar o trapézio. Muito importante a gente lembrar que, de novo lembra que a gente tem uma tendência de extremos, de polarizar, tá? Essa é uma coisa que a gente precisa exercitar muito, ainda mais nesse momento do mundo que estamos. E nós mulheres também, porque a gente está em muito processo de transição com a imagem da mulher, com a história da mulher, né? Com o nosso lugar, a gente está num momento de muita transição. E a gente precisa exercitar muito o movimento do pêndulo. Diminuir a minha autoexigência, a minha rigidez, e aí eu queria colocar essa palavra rigidez, não quer dizer eu ficar encostada. Talvez eu precise experimentar um pouco, um dia ficar encostada. Não fazer. Algumas pessoas às vezes precisam experimentar o que seria esse extremo oposto.
Mas entre essas polaridades, entre esses extremos, existe. E aí, às vezes, é importante a gente fazer um movimento do pêndulo. Então, eu solto dessa rigidez e o pêndulo, ele vai, visita um encostar. Ai, quero saber de nada. Não tem dia. Às vezes, as pessoas muito exigentes, ela tem dia que eu não quero nada. Eu não quero saber de nada, né? Quero me desligar do mundo. Mas é importante a gente permitir que esse pêndulo, a gente aprenda qual que é esse lugar, que não quer dizer que a gente vai ficar paradinha, mas qual que é esse lugar que é aqui no meio, que é entre, que tem as nuances, que recebe informação de cada um desses extremos, mas que não é esses extremos, e que encontra, né? Sabe aquela imagem do yin, do yang? Não é ser totalmente a rígida e nem ser a totalmente igual, mas que lugar é esse em que eu possa visitar essa luz e essa escuridão, né? Então não é ser, diminuir essa rigidez consigo mesma, não é se tornar uma mulher encostada, uma mulher que não quer saber de nada, não. Quer dizer, e aí é um bom exercício para a gente exercitar esse equilíbrio, o que eu tenho, realmente eu tenho que fazer, e o que eu posso. O que é tenho, o que eu realmente tenho que fazer. Sempre pense, o tenho é obrigação. Obrigação, normalmente, são coisas que estão ligadas a necessidades de segurança, e aí segurança mesmo, tá? E de sobrevivência. Por exemplo, eu tenho que pagar uma conta, é uma questão de... Eu tenho que pagar uma conta de luz, porque é uma questão de segurança da minha família, da minha casa. Ok? Mas eu não tenho que lavar a louça agora. Eu posso. E aí, o que quer dizer eu posso? Quer dizer que tem um lugar de escolha. Tem coisas que realmente a gente tem que fazer, né? Mas são coisas, são a minoria das coisas que a gente tem no dia a dia. E é importante você ter esse referencial. Ter que fazer, estar ligado. Isso que eu acho que eu tenho que fazer, tá ameaçando a minha sobrevivência, ou a minha segurança, ou a sobrevivência e a segurança dos meus. E o que eu posso fazer? Posso é possibilidade, nos dá espaço de escolha. E isso é extremamente importante. Olha, eu tentando ver a hora aqui, para não me perder, porque o Instagram é 1 hora. Entende? Isso é super importante. Eu tenho ou eu posso? Quando eu falo desse recurso do tenho, eu estou falando baseado nas necessidades de Maslow. Quem é Maslow? Maslow é um psicólogo fantástico, que é um divisor de águas, a obra dele divide águas na psicologia, ele apresenta uma terceira, é nomeada a terceira onda da psicologia, que ele diz que a gente que nós temos necessidades e que nós ascendemos na vida e as nossas necessidades também ascendem. E elas são referências muito importantes, elas são referenciais que dão base para o nosso movimento na vida e que regem um pouco a nossa relação de valores. É muito importante. Então, assim, muitas vezes, quando ele fala da sobrevivência e da segurança, ele está dizendo aqui de algo extremamente básico, importante. Não dá para eu querer discutir afeto numa situação que é de sobrevivência e de segurança. Então, assim, então eu tenho o quê? Eu tenho o que fazer, né? Tomem isso como uma referência para olhar e para essas coisas que você tanto está se exigindo,
que você está sendo rígida com você mesmo. E perceba que tem coisas que são do nosso cotidiano e que a gente já estabeleceu uma coisa automática, né? Eu tenho que dar almoço ao meio-dia, né? Ok, dia de semana talvez, mas no final de semana tá um pouco mais tranquilo, a gente estava bem aqui, nossa, tenho, né? Nossa, eu tenho que estudar agora, eu tenho que ler 10 páginas, tenho ou posso, né? E sim, a ansiedade, ela afeta a nossa saúde física e mental. Isso é super importante. Essa separação físico e mental é uma separação que, quando foi apresentada, ela foi apresentada como uma forma da gente entender o funcionamento humano, ou seja, ela tem um fundamento pedagógico, mas não é como a gente funciona, a gente não tem essa separação. Se eu virar para vocês e falar, fecha o olho, e se você sentir um cheirinho, por exemplo, de um bolo de fubá, ou de um bolo, de alguma comida que remete a algo que você gosta, muita hora que você sente o cheiro, sei lá, uma comida da tua mãe, você vai ser invadida por uma emoção e o teu corpo você vai salivar e você, ou seja, não tem essa separação mente-corpo, é tudo junto. É tudo junto. Então, a ansiedade vai afetar o nosso físico e o nosso físico, assim, é tudo junto. Tudo junto. Algumas pessoas, elas têm mais fortemente uma manifestação física e outras pessoas mais psíquicas. E prestem atenção, porque às vezes a gente fica esperando, todas as duas são ansiedade, né? Seja esse aceleramento físico, essa tensão física, seja o aceleramento mental, né? Aceleração mental. De onde a outro exercício, 2 exercícios para a gente trabalhar essa autoexigência, essa rigidez, essa juíza que a gente tem internamente, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, eu tenho que trabalhar mais, 2 coisas. Eu tenho que dizer sim para todo mundo, eu tenho que ser boazinha, eu não posso dizer não. 2 coisas, 2 exercícios. Eu posso, ou seja, eu tenho possibilidade de escolha. Se eu tenho, é necessidade básica, ok? Diferenciar isso. Eu tenho ou eu posso? É obrigação ou é possibilidade? E o segundo exercício e reflexão que eu convido vocês a fazer é: de onde vem essa general interna sua? De onde vem? Como que ela se construiu aí? Não foi sozinha. Foi na relação com seus pais? Foi na relação com a escola? Foi num processo de bullying? Foi num sentimento de rejeição em algum momento da tua trajetória, seja profissional, seja amorosa? E que criou essa obrigatoriedade de corresponder a esse nível de exigência e de rigidez que você se estabeleceu, lógico, pautada aí nas suas experiências que você tem aqui no mundo, a partir de seus pais, da sociedade que a gente vive, mas que agora elas estão internalizadas aí. Então, de onde vem? Em que momento que opa, eu tenho que fazer isso? Eu tenho que performar desse jeito, eu tenho que fazer esse papel. Que momento que essa exigência, essa rigidez, essa inflexibilidade, essa não presença com quem você é, e sim essas exigências do que você tem que ser.
Isso é muito sofrimento. E aí a gente entra num vórtice de constante insatisfação, porque eu sempre tenho, e eu nunca estou. É como se a gente estivesse cultivando uma horta e a gente ficasse só no processo de regar, planta, rega, planta, rega, planta, rega. Tem um momento que essa planta ela vai dar frutos ou essa flor vai desabrochar e você precisa em um momento sentar e apreciar ou desfrutar. E muitas vezes a gente precisa, esse desfrutar é a escolha. É eu parar e pensar, para quê? Agora, se você fica atendendo a essa rigidez interna, você vai igual um trator, repetindo, 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 repetindo. E a gente adora. Freud tem um texto para mim, um dos textos, tem 2 textos do Freud. Freud é o psicanalista, é um grande, deu um contributo maravilhoso para a psicologia a partir da psicanálise. Ele ali por volta dos anos 20, eu acho que é por aí já, ele tem um texto maravilhoso que se chama Recordar, Repetir e Elaborar. Esse é o título. O que quer dizer nesse título? Tudo o que você não elabora, você vai repetir, você vai repetir, você vai repetir, você vai repetir. E, por exemplo, quando a gente fala de constelações familiares, é isso que a gente vê. Quando no consultório isso se manifesta muito. Se a gente for olhar, a gente está repetindo alguma coisa. Então, assim, da onde vem? Você está repetindo o quê? Ou você está compensando o quê? Da onde vem essa mulher rígida que habita dentro de você? Qual que é o principal desafio da gente desconstruir essa juíza interna tão rígida? Não é nem juíza, é uma ditadora. É a gente se haver com a possibilidade da escolha. É a gente se colocar em algumas situações, na maioria das nossas situações. Tem situações que a gente não tem escolha, mas aqui lembra que eu tenho, eu posso. Então, quando a gente vê que é uma possibilidade, ou seja, que eu posso me colocar no lugar de escolha, eu me apropriar, eu estar presente. E isso ao mesmo tempo que expande, amedronta. Porque eu tenho a consciência de que eu não sei o que vai acontecer depois. Eu não sei o que vai acontecer amanhã, eu não sei o que vai acontecer aqui depois da live. O que eu sei é que tá aqui. E tem uma frase que eu gosto muito, que muitas vezes ela ecoa no consultório várias vezes, é: fique com o que é. Fique com o que você é, com as suas possibilidades. Para de replicar essa ditadura interna que está aí dentro de você. Perguntas. A gente tem. Deixa eu ver aqui. Temos aqui alguns minutinhos. Mari, da onde vem essa cobrança? É algo de se pensar. Olha, se tiver alguma pergunta aí, compartilhem. Obrigada, Gi.
E a Luciana Lourenço aqui falou do gestar, do pré-gestacional. É muito curioso isso, né? Porque a gente fica ali num processo, né, de uma ansiedade, de uma ansiedade, de uma ansiedade, e na verdade a gente nunca. Eu falo que esse processo pré-concepção e a concepção e a gestação é um profundo laboratório de não saber, né? Por mais que a gente tente planejar, a maternidade é algo totalmente desconhecido e novo a cada vez que vivenciamos ela. Porque nós somos novas, né? Nós não somos as mesmas, o universo não é o mesmo, nossa casa já não é a mesma, mesmo do segundo, no terceiro filho. Segundo, terceiro filho é só de ouvinte, porque minha experiência é só de um até agora. Muito bem. Obrigada, Hilda, Mari, Fabi, Maria, ai, mulheres tão especiais, Gi, Graça, Fátima, Raquel, coisa boa, a Érica passou por aqui, a Raquel Gomes, que coisa boa, queria agradecer muito a Lu, Lourenço, a Ariane, obrigada, Rê, enfim, super obrigada. E até sábado. Sábado a gente vai falar da Senhora Confiança, a série Senhora Confiança, e a gente vai falar sobre a autoimagem e a relação com o corpo. Até lá.